E aí galera, meu nome é Herbert, se escreve desse jeito aqui e eu estou aqui para apresentar um produto que eu desenvolvi e espero ser de agrado de vocês e contar um pouco da minha história. Eu trabalho há mais de 10 anos no ramo de provimento de internet, sou formado em ciência da computação, trabalhei também na área de desenvolvimento de software por um tempo e conheci o mercado de criptomoedas há mais ou menos uns 2 anos atrás. Passei uns 2 meses operando diariamente em frente ao computador, com 2, com 3, até com 4 monitores. Eu me fascinei com esse mercado e descobri que dava para automatizar com alguns parâmetros algumas operações. Então meti a cara e desenvolvi o meu próprio robô. Após um tempo operando com o meu robô, depois de obter um bom lucro, eu decidi executar o meu lucro. Ou seja, eu limpei todas as minhas carteiras, vendi tudo e executei. Comprei um terreno que eu estava muito interessado e como eu estava muito atarefado também no meu trabalho, nas minhas tarefas, nos meus afazeres, então decidi dar uma parada no robô. Hoje, então, eu estou decidindo voltar ao mercado, voltar a operar, reativar o meu robô. Eu tenho uma máquina separada só para ele e vou reativar ela. Então, a minha ideia seria me capitalizar e com isso estou oferecendo aí a licença do robô a vocês a um preço, ao meu ver, bastante justo, porque tem robôs que eu vejo que não fazem nem 10% do que o meu robô faz, do que o meu robô oferece, e o pessoal está cobrando aí 400, 500 reais em robôs que não fazem 10% do que o meu faz. Então, eu acredito que o preço esteja justo e espero que ele proporcione, assim como proporcionou para mim, bons lucros também a vocês. Então, chega de conversa e vamos lá ao que realmente interessa. Vou fazer nesse vídeo basicamente um resumo bem rapidinho de como funciona, porque se eu fosse explicar tudo ia ficar muito cansativo, não tem como. Eu acredito que eu ainda vou ter que dividir isso ainda em 3 vídeos, ou 2 ou 3 vídeos nessa faixa. Eu acabei de fazer o login aqui no robô e vou explicar um pouco de como é esse dashboard aqui, ok? Aqui nós temos onde ficam as operações, né? Ou seja, tem 0 operações em andamento, 0 operações aguardando. Essas operações aguardando aqui basicamente são as operações de compra. São aquelas operações na hora que o robô pede para executar, certo? E fica ali aguardando aquela ordem de compra. Então tem outros fatores, tem algumas variáveis aí que tipo, você pode pedir, o robô pode mandar lá a ordem de compra e a exchange, e de repente o mercado mudar o cenário e aquela ordem de compra fica lá muito tempo. E aí você define lá na sua estratégia algumas variáveis que você pode definir o tempo que essa ordem pode ficar aqui e depois o próprio robô vai lá e cancela. Se essa ordem não for executada em tal tempo, cancela essa ordem porque o cenário já mudou e é capaz de você ter prejuízo. Entendeu? E para evitar esse prejuízo, o robô, eu criei essa seção separada, a seção de aguardando. Certo? Aqui em andamento são aquelas operações que o robô já comprou e está esperando o momento certo para vender e obter ou lucro ou prejuízo. Certo? O prejuízo no stop pode ser o stop loss e o lucro no stop gain ou com outras variáveis. Certo? Mas vamos lá. Aqui é a parte que tem os ganhos e aqui é a parte que tem as perdas. Certo? Aqui tem os detalhes de cada uma dessas, você pode entrar e ver os detalhes, isso aí a gente vai ver futuramente, mas vamos aqui no dashboard, ok? Essa parte de monitoramento é monitorar de fato o funcionamento do robô. O robô aqui em cima, se for verem, existem 4 abas, certo? Esse robô ele é 100% web, ou seja, não tem um script rodando por trás, só quem está trabalhando é o PHP, certo? Que é o Apache, e o navegador é quem está fazendo as chamadas ao Apache, certo? Então, esses 4 aqui, de fato, são os robôs. É quem atualiza tudo dentro do robô, certo? Se eu for ver o link aqui, esse aqui é o responsável pela venda, certo? Ele é quem faz as vendas. Esse aqui é quem faz as compras na exchange da Bittrex. E esse aqui é quem faz as compras na exchange da Bitfinex. E esse aqui é quem atualiza as operações. Ele fica sempre sincronizando as operações que estão nas exchanges com os dados que estão no robô, as informações. Ele fica o tempo todo indo lá e vindo. Então isso aqui é basicamente o monitoramento desses 4, certo? Eu tô ainda para organizar para ver se eu consigo deixar apenas 3. Ou seja, esse de ordens aqui, que é esse das operações aqui, eles 2 são um só. Se eu fechar isso aqui, por exemplo, eu vou fechar isso daqui, vou copiar esse link e fechei, certo? Pronto, a partir do momento que eu fechei ali, eu tenho um tempo pré-setado aqui, mas é rápido, eu acredito que tem uns 15 a 20 segundos, isso aqui vai ficar um X.
em todos os dois, avisando que aquele robô ali parou, deu algum erro, não está funcionando por algum motivo, seja qual for. Então acontecia de às vezes parar e eu não ter como ver, então eu decidi fazer isso daqui, certo? Dentro dessa tela aqui, e de forma que eu conseguisse monitorar. Então esse aqui é o monitoramento do robô. Se aqui tiver um X, quer dizer que tem algum problema. Ok? Então você vai ter que verificar a que se refere aquele problema. Se for algum erro que eu não passei, eu acho muito difícil, mas pode acontecer, ter algum erro novo aí, alguma novidade, vocês podem me encaminhar e eu estar aí corrigindo e deixando tudo ok para vocês. Ok? Upando os arquivos novamente com as atualizações. Certo? Você vê que eu fechei ali o de operações, tem só esses 3 e isso daqui ele vai ficar um X daqui a pouco. Certo? Assim que ele ficar um X eu vou levantar lá e vocês vão ver que vai voltar normal. Pronto, ficou aqui, tá vendo? Ou seja, ele está dizendo que ele não está mais sincronizando as operações junto com as exchange. Então para você corrigir isso, no caso aqui, eu colar aqui e pronto. Ele já está aqui dizendo se ele está consultando as ordens na Bittrex ou na Bitfinex, se tiver alguma ordem lá para consultar. No caso aqui tem 0, certo? Ele fica o tempo todo fazendo isso. Esse robô ele não é um robô imediatista, não é aquele robô de milésimos de segundo, entendeu? Ó, já está tudo verdinho aqui, já está tudo normal. Ele é um robô que ele opera a cada 15 segundos. O tempo dele é mais ou menos isso, 14, 15 segundos que ele faz as operações. Então também não tem aquela urgência de aquele robô de arbitragem que tem que ficar praticamente do lado do servidor da Exchange para poder encontrar imediatamente as oportunidades, né? Ele não, ele de 15 em 15 segundos é que ele fica olhando se o valor tá, se não tá, e olhando as regras. Mas vamos voltar aqui. Aqui são as estratégias que eu criei no caso aqui, depois eu vou explicar cada uma, como funciona, cada detalhe. Mas aqui é o status das estratégias. Eu sei que essa estratégia aqui está desativada, essa está ativada, estão ativas. 1, 2, 3, 4 estratégias estão ativas e 2 estão inativas, ok? Isso aqui é apenas para isso, é para ver os status das estratégias, para verificar quais estão ativas e não ativas. Aqui eu tenho um andamento das operações dos últimos 14 dias, certo? Para não ficar isso aqui, ficar gigante, eu estou limitado a isso, a 14 dias. Não são as últimas 14 operações, são as operações dos últimos 14 dias que estão lá, certo? Mas você tem como ver aqui, por exemplo, eu quero ver todos os ganhos aqui, eu venho aqui e consigo ver todos eles, certo? Se eu quiser ver todas as perdas, eu clico aqui e vejo todas as perdas relacionadas como todos os detalhes relacionados às perdas, ok? Então tem também um resumão aqui das estatísticas dos ganhos das estratégias, ou seja, isso aqui vai mostrar as estratégias que deram lucro. Eu tenho uma estratégia aqui, acredito isso aqui, é Bittrex 1.5, que ela está desativada, que ela só me deu prejuízo. Por exemplo aqui, se for ver aqui, essas duas operações aqui na VEG, né, que foi na Bittrex, me deu prejuízo, então essa estratégia ainda nem está aqui. Você pode ver. Essa aqui me deu lucro, essa me deu lucro e essa me deu lucro. A que deu prejuízo, ela não está aqui. Isso é uma estatística só para você verificar quais estratégias estão dando mais lucro, certo? Eu sei que essa aqui deu 46,9% de todo o meu lucro. Foi dessa estratégia, 40% dessa e 3,1% dessa estratégia aqui, certo? Esse aqui é um robô de teste que eu ativei aqui na minha máquina daqui de casa. Eu deixei ele, se não me engano, eu deixei algum tempo aí operando com pequenos valores. Se eu for ver aqui, os lucros são poucos. Se não me engano, ele está operando a cada operação, são $30 só que ele opera. Eu vou aqui, ver detalhe aqui do ganho. Pronto, eu tenho aqui o valor aplicado, tá vendo? São $30, $30. Isso aqui é um número arredondado aqui. Depois eu posso dar uma melhorada para não ficar esse número estrambólico, 29,9999. Mas basicamente ele aplica 30 por operação e aqui são os resultados, né? Então pode ver que ele tem ganho aí 50 centavos, 50 centavos, 50 centavos. Mas porque eu estou operando com valores pequenos, além de eu estar descapitalizado, foi utilizado aqui para teste. Que eu vou reformular, ainda estou reformulando as minhas estratégias, certo? Como eu não estou operando, eu estou reformulando as minhas estratégias para depois verificar que a forma que o mercado ele muda muito, é uma coisa muito orgânica que fica modificando o tempo todo. Então isso aqui ele
Eu estudo as estratégias e vejo o momento do mercado e digo, nesse momento essa estratégia aqui é interessante, nesse outro momento essa estratégia é interessante. Então eu estou reformulando as minhas estratégias ainda, entendeu? Aqui é o robô de teste para poder apresentar a vocês e ver como ele funciona, ok? Vamos agora aqui para os menus, para vocês entenderem um pouco. Aqui tem os cadastros das exchanges, que já vem as duas pré-cadastradas, porque o robô só trabalha atualmente na Bitfinex e na Bittrex. Eu ainda estou desenvolvendo ele para operar na Poloniex e na Binance, que aí ele ficaria com essas quatro. Eu acredito que com essas quatro ele já abrange muitas moedas, muitos pares e muito boas oportunidades, certo? Você vê aqui que ficou vermelho, deu algum erro provavelmente, não sei se foi alguma coisa relacionada à internet, mas já ficou verdinho tudo novamente, ok? Vamos aqui, você cadastra também os pares que você quer, que você tem pretensão de operar, que tem pretensão que o robô opere nesses pares. Normalmente eu cadastro todos, porque você vai ver lá nas estratégias que existem alguns requisitos, que automaticamente esses requisitos já vão lhe isentar de muito risco, entendeu? Com relação aos pares, eu cadastro todos. Se a exchange, todos os pares que operam com dólar. Tem um outro detalhe aí. Esse robô, o foco dele é dólar, certo? Na Bitfinex, ele opera apenas com dólar, pega todos os pares. Por quê? Porque se você for ver, o Bitcoin ele é muito volátil. Eu tentei fazer um robô para operar com Bitcoin, mas sempre que guardava Bitcoin, o Bitcoin oscilava e eu não estava no lucro. Eu precisava de uma coisa que fosse estável. Então eu optei por dólar. E para mim deu muito certo. O Bitcoin estava lá oscilando, o pessoal que operava, meus amigos, dizia, poxa, eu estou operando com Bitcoin, estou no prejuízo. Mas por quê? Porque o Bitcoin oscilou para baixo. Eu dizia, poxa, o cara aumentou o saldo dele em Bitcoin, mas em dinheiro, de fato, em moeda fiat, não estava com mais dinheiro. Então eu optei por operar com dólar. E para mim tem sido uma experiência bastante lucrativa e boa e menos preocupante, com questão a risco, menos arriscada. Então, na Bittrex, ele não opera com, que a Bittrex hoje opera já com moeda fiat, mas no caso ele opera lá com Tether, que é um token, ao meu ver, há 2 anos já que eu tenho observado esse token, tenho operado com ele e não tem oscilação praticamente. Um Tether é $1. Então, também para mim a questão de risco está sendo bem satisfatório. Foi satisfatório na experiência que eu tive e eu prefiro estar operando com ele também. Aí, se você for ver aqui em cadastro de pares, eu acredito que eu tenha cadastrado outros pares, porque eu estava em fase ainda de teste, como eu falei. Eu estava cadastrando todos os pares com tanto Bitcoin, Ethereum e dólar. Eu sempre coloquei com essas três. Se for observar aqui a moeda 2, é Bitcoin, Ethereum ou dólar, mas no fato, o robô de fato ele só está operando em dólar, devido àquilo que eu lhe falei. Na época que eu cadastrei esses pares aqui, que foi há quase 1 ano atrás, eu ainda estava estudando se eu fazia o robô operar arbitragem, certo? Alguns algoritmos de arbitragem. Então eu cadastrei tudo, a maioria com dólar, Bitcoin e Ethereum. Mas de fato hoje ele só está operando com dólar. Assim como eu falei a vocês, questão de segurança, de menos risco, diminuir o risco, eu preferi colocar apenas com dólar. Certo? Então tal que os últimos pares aqui, se vocês for verem, os últimos no final, são os mais recentes, eu coloquei só com dólar. Pronto, você está vendo aqui que eu coloquei só dólar. Porque de fato hoje o robô está operando apenas com dólar. Vamos voltar aqui. Pronto. Vou voltar para o meu dashboard. Aqui em cadastro você também consegue cadastrar moedas, porque tem moedas que estão listadas o tempo todo, praticamente toda semana ou todo mês tem uma moeda nova. Você pode vir aqui e cadastrar essa moeda, depois você vem e cadastra o par com ela. Ok, aqui é o controle de usuário para entrar no robô. As estratégias eu vou falar futuramente sobre cada uma, mas aqui rapidinho nessa tela aqui você consegue ver alguns detalhes, certo? Todas elas, pode ver o alvo aqui vai ser dólar, o Tether. Aqui nas estratégias você tem alguns parâmetros aqui que são cadastrados, certo? Que eu vou ter que explicar cada um como funciona. Aqui eu consigo desativar, eu consigo ativar essa estratégia aqui, que está desativada. Se eu quiser desativar ela, eu vou desativar ela aqui também.
Em todas essas eu posso fazer isso. Tem muito detalhe aqui que eu vou falar no próximo vídeo. Basicamente o próximo vídeo vai ser só sobre as estratégias, porque cada parâmetro, eu vou entrar aqui em uma para você ver. Cada parâmetro desse tem todo um mecanismo por trás de funcionamento e eu tenho que explicar cada detalhe a vocês para deixar tudo bem claro e o mais transparente possível. Como desenvolvedor, tenho que passar cada vírgula de como funciona para que vocês possam obter o maior desempenho possível nas estratégias de vocês e com isso ter bons lucros. Vamos aqui aos relatórios. Eu tenho aí 3 tipos de relatório para você futuramente visualizar por um outro ângulo e ver onde você está ganhando mais. Por exemplo, pode aqui por par. Eu sei o quanto aplicou em cada par dessa forma e quanto teve de lucro em cada um. Eu sei que em resultado aqui, vendo rapidinho, eu tive o melhor resultado aqui nessa moeda aqui, que é o Ethereum, o dólar Ethereum. Ele aplicou $60 e recebeu 61,45, ou seja, ele fez 2 operações com o Ethereum, certo? E essas duas deu um lucro de $1,45 e que eu tive prejuízo de $4,60 na VEG, ok? Se ele tem 180 aqui, ou seja, ele fez 6 operações, que a cada operação é 30 que a gente viu, então ele fez 6 operações aqui e perdeu $4 nessa moeda. Eu sei que a única moeda que deu prejuízo foi essa, o par, né? Eu posso vir aqui, resumo por estratégia e ver qual estratégia que deu lucro e qual estratégia deu prejuízo. Eu sei que a Bittrex aqui 1.5, como eu falei, só deu prejuízo. Fez 2 operações, todas duas do prejuízo, um total de 1.31. Ok, aqui eu sei que essa estratégia foi uma estratégia que deu um bom lucro, essa também, e a que deu mais lucro tem sido essa daqui. Isso é interessante para você depois fazer os ajustes naquela estratégia e ver, fazer os testes e ver o resultado como é que tá. E aqui é por exchange, eu sei que eu estou lucrando nas duas, entendeu? Aqui eu aplicou $120 e tive um resultado de $3, ou seja, na Bitfinex eu estou tendo mais lucro do que na Bittrex, que aplicou, em operações aplicou $510 e tive um lucro apenas de 1.41. Bom, pessoal, é isso aí, o resumo básico do funcionamento do robô. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, postem aqui nos comentários que eu estarei disposto a responder. O próximo vídeo será exclusivamente sobre todos os parâmetros da estratégia, cada um em seus detalhes. Espero muito que adquiram um robô e que possamos ter muito lucro juntos. Até a próxima!